Hoje no Jornal da Univates. Novembro Azul, mês de prevenção contra o câncer. Estacionamento rotativo de Lajeado segue sem cobrança. Case da Docília é tema de reunião almoço. 8ª edição do Aprender Experimentando. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. A Vigilância Ambiental em Saúde começa segunda-feira uma ação conjunta com a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde para verificar o índice de infestação de mosquito da dengue em Lajeado. O levantamento será em turno integral e vai até sexta-feira. Todos os bairros de Lajeado serão visitados. Como de costume, para realizar o trabalho, os agentes vão estar identificados com coletes da CESA e crachá. O mês de novembro é dedicado à conscientização a respeito do câncer de próstata, momento de incentivo à prevenção e desconstrução do preconceito. O Novembro Azul é um movimento para alertar os homens sobre a importância de cuidar da saúde. Quem traz mais informações é a repórter Camila Diesel. O câncer de próstata é uma doença silenciosa e que tem dados alarmantes. Cerca de 68 mil novos casos são detectados por ano no Brasil e 14 mil acabam em morte. Mas a detecção precoce da doença pode aumentar as chances de cura em 90%. Ainda assim, há um vilão nessa batalha. Cerca de 87% dos homens afirmam que o preconceito acaba atrapalhando na realização de exames preventivos. E aí surge o Novembro Azul para tentar incentivar a prevenção e também conscientizar as pessoas sobre essa doença. Por isso, nós vamos conversar com a Franciele Meneghetti, ela que é a enfermeira responsável da política Saúde do Homem aqui em Lajeado. Então, Franciele, que tipo de atividades a cidade de Lajeado está preparando para esse Novembro Azul? A gente participou de vários encontros com a 16ª, né, para poder discutir qual era a carência do nosso município, né? E, na verdade, o preconceito é muito alto e é em cima disso que a gente quer trabalhar esse ano particularmente, né? A gente, na verdade, quer inserir o homem dentro do nosso serviço, para que ele não se sinta só o Novembro Azul, né? Que ele não venha só no mês de novembro, que ele não seja visto só como uma próstata, né? Lajeado vai se organizar, cada unidade básica, cada estratégia de saúde da família, a própria Secretaria de Saúde, a gente vai fazer ações paralelas, né? Onde a gente vai oferecer para esse homem um espaço para que ele entre na unidade, que ele se insira na comunidade cada vez mais, oferecendo as testagens, né? E toda a gama de procedimentos que a gente, na verdade, já oferece para toda a população, mas que não tem uma busca muito grande da população masculina. Existe uma ideia de que o homem não se cuida, né? Que o homem não faz exames, o homem não vai atrás, não vai no médico. É realmente isso que acontece? Os homens têm algum problema em relação a isso, principalmente em relação ao preconceito? Com certeza. A gente sabe que muitas vezes é por questão de serem trabalhadores, né? Às vezes a questão do horário, do acesso. Então, a gente disponibiliza muitas vezes horários diferentes da empresa, até para o homem poder. Agora, a questão do turno único é muito boa, porque a gente está conseguindo abranger, né, no horário do almoço esse homem que às vezes não tinha esse acesso, né? Mas a gente sabe que, em relação ao público feminino, o homem vem muito menos. Então, é isso que a gente quer incentivar. A gente quer promover isso no homem. Essa participação mais ativa no serviço de saúde. Em relação ao preconceito, a gente pode dizer que é o principal vilão do câncer, porque esses dados que eu trouxe no início são bastante alarmantes, né? 68 mil novos casos por ano, não é brincadeira. E a gente sabe que 14 mil desses 68 resultam em óbito, então isso é muita coisa, né? A gente tenta trabalhar de uma forma bem tranquila em cima do preconceito, porque a gente sabe que isso é uma coisa muito pessoal, né? Então, a gente entrou o PSA nessa questão, então tem o exame que é complementar, mas tem o toque que a maioria dos homens, então, tem essa resistência. Mas a gente procura trabalhar em cima disso, enfatizando que a saúde ainda tem que prevalecer, né? A gente não precisa sair daqui a pouco espalhando que vai fazer esse exame, isso é uma coisa sigilosa, né, de dentro da unidade, porque a gente está trabalhando com profissionais, né, que estão capacitados para realizar esse exame, então a gente tenta bater nessa tecla para o homem se sentir seguro e procurar o serviço, porque, na verdade, é uma coisa que a mulher também tem o preventivo dela, o homem
tem o preventivo dele. Tem que ser uma coisa natural. Tá certo. Obrigada, Franciele Meneghetti, então enfermeira responsável da Política Saúde do Homem de Lajeado, conversando com a gente sobre o Novembro Azul. Nós voltamos com o estúdio. Obrigado, Camila. A segunda edição do Startup Week em Lajeado é de 13 a 15 desse mês. O evento, que busca incentivar os estudantes do Vale do Taquari a ingressar no mercado digital e acelerar os negócios, vai ser no Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, o Tecnovates. Inscrições podem ser feitas pelo site swlajeado.com.br ao custo de R$ 80 no primeiro lote. A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM, promove o Brechó Solidário. A ação vai até amanhã, das 9 da manhã às 4 da tarde, sem fechar ao meio-dia. As peças são vendidas a preços simbólicos. O brechó é na sede da APECAM, na rua Emílio Abchecker, número 123, no bairro São Cristóvão. E a seguir, estacionamento rotativo. O sistema segue sem cobrança em Lajeado. Nós já voltamos. Hoje o professor Eloni Salve fala sobre tecnologia e o assunto é troca de calor entre o planeta Terra e o espaço sideral. Boa noite, professor. Olá, o tema hoje é tecnologia. Eu vou pedir desculpa para que as pessoas que têm pouco conhecimento do assunto, pois posso não conseguir explicar direito. E aquelas que têm conhecimento profundo do assunto, por eu estar falando alguma coisa que não seja bem adequada tecnicamente. Mas o assunto é refrigeração. Para que a gente possa refrigerar um ambiente, o processo que ocorre é um processo físico que se chama troca de calor. Ou seja, a gente joga calor para fora para colocar frio para dentro do ambiente, ou o contrário, coloca calor para dentro do ambiente, remetendo o frio para fora. Então, essa troca de calor se dá entre o ambiente externo do lugar que se quer refrigerar ou aquecer com o ambiente externo do lado de fora desse ambiente. Agora, os cientistas descobriram uma maneira de fazer isso não só com o ambiente logo do lado de fora da nossa parede, mas com o exterior do nosso planeta, ou seja, lá no espaço sideral. E essa é uma tecnologia revolucionária que está no mercado agora já sendo aprimorada para ganhar mercado, alguma coisa já está sendo útil e usada. E, então, em vez de trocar com o ambiente logo depois da nossa parede, os cientistas conseguiram agora fazer troca de calor com o espaço sideral. Isso permite uma troca de calor mais eficiente e equipamentos que podem gerar menos impacto, inclusive no nosso próprio ambiente. E a aplicação já descoberta, já funcional, conseguiu, por exemplo, em placas de produção de energia solar, uma redução de temperatura nas placas de 13 graus. Essa redução da temperatura das placas solares permite que ela gere 1% a mais de energia do que gerava. 1% significa o seguinte: uma placa solar, economizando 1%, significa que ela vai economizar energia equivalente ao carregamento de um celular. Se cada placa economizar isso, significa que a gente tem uma economia brutal. Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia traz essas novidades muito interessantes, muito boas, muito saudáveis para a gente, ela tem outros problemas. Por exemplo, as questões das lâmpadas LED. A lâmpada LED hoje está sendo um grande problema porque ela está se popularizando e, até o momento, nós não temos uma forma de reciclar esse material. Ou seja, é um material complexo e que precisa de processos muito sofisticados para desagregar os materiais e, até o momento, não temos essa tecnologia. Então, fica o desafio para as pessoas para desenvolver uma tecnologia de reciclagem de lâmpadas LED. Na próxima semana, voltamos com mais um tema de economia ou de tecnologia. Obrigado, professor. Com o patrocínio do Ministério da Cultura e da Petrobras, produção da Fábrica de Eventos e apoio da Univates, o Centro Cultural recebe a peça teatral Nem Mesmo Todo o Oceano. O evento é dia 10 desse mês, no Teatro da Univates, a partir das 8 da noite. Para alunos da instituição, a entrada é de graça. Para o público externo, os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo site ingressorapido.com.br ou na bilheteria do teatro. A encenação conta os instantes que antecederam o golpe militar no Brasil
Brasil e os primeiros momentos da repressão, enfatizando o processo de perversão espiritual do ser humano. A peça é uma adaptação teatral do romance homônimo do escritor Alcione Araújo. O estacionamento rotativo em Lajeado está suspenso. Por um problema técnico, a Estacione não está fazendo a cobrança desde sexta-feira. A empresa deixa de receber cerca de R$10 mil por dia. Desde sexta-feira não há cobrança no estacionamento rotativo em Lajeado. Quando nós selecionamos o sistema na licitação, o sistema de cobrança do estacionamento, nós escolhemos a melhor tecnologia. E a melhor tecnologia é a que hoje está operando, porque ela trabalha num sistema com maior rapidez, né? Em tempo real, nós ficamos sabendo aqui na prefeitura como está a situação do estacionamento rotativo, só que esse tipo de tecnologia também tem alguns inconvenientes. Por exemplo, quando há a necessidade de reposição de peças, nem sempre está muito pronto. Então, quando nós dependemos da tecnologia, às vezes nós podemos ficar na mão. Segundo a Estacione, houve a queima de uma peça que precisou ser reposta e isso atrasou esse tempo todo porque eles não têm esse tipo de equipamento disponível. A prefeitura estuda que tipo de ação legal pode ser movida. Nós temos que, logicamente, avaliar isso, o que traz de impacto para não só para o poder público, mas também a questão do impacto para a comunidade e para os usuários disso. Então, o que nós estamos fazendo, encaminhamos a situação para o departamento jurídico e ele certamente vai sentar com a equipe da empresa para ver que forma legal teria para a reparação desses 4 dias aí que estamos sem atividade. O faturamento da empresa é de R$8 a R$12 mil por dia. Claro que a empresa que visa lucro, ela precisa disso para sobreviver, ela não faria isso de forma proposital. Mas esse é um problema da empresa. Nós avaliamos a questão da descontinuidade do serviço. Nós também que atuamos como um órgão de fiscalização do sistema, nós temos que estar atento para esses detalhes, além do financeiro, que na verdade o usuário acabou não precisando pagar, mas gera aquela dúvida, tá cobrando, não está cobrando. Essa insegurança, ela também tem um custo, que é esse custo. Por isso nós pedimos, inclusive, que a Estacione, mesmo não cobrando, disponibilize os monitores na rua para fazer com que essa informação seja repassada ao usuário. Só não estamos cobrando por causa disso. E quando for voltar a cobrança, que também seja anunciado. Amanhã o dia ainda começa com a presença de nuvens e chance de chuva fraca, mas no decorrer do período um ar mais seco ingressa no estado e permite a melhora do tempo, podendo o sol aparecer em alguns intervalos. No sábado, o ar seco atua sobre o território gaúcho e o dia deve ser de sol com nebulosidade variável na região. Veja agora as temperaturas para amanhã aqui na região. E a seguir, case da Docília, tema de reunião almoço na Univates. Nós já voltamos. A Univates promove amanhã o 3º workshop de biotecnologia. A atividade ocorre anualmente e é composta por palestras de renomados pesquisadores que atuam nas diferentes áreas da biotecnologia e de diversos institutos e universidades, inclusive de outros países. Neste ano, o evento conta com 2 palestras e 2 videoconferências ao longo da tarde, da 1 às 6h15 da tarde, no auditório do prédio 16. O investimento é de R$ 60 e as inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/inscrições/eventos. Nesse domingo tem a 14ª edição do Arte na Praça. O evento acontece desde o ano passado na Praça João Zarte Sobrinho, mais conhecida como Praça do Papai Noel, no bairro Americano. No mesmo local acontece ainda a 3ª edição do Gastronomia Livre, com organização do Trio Cuisine. O evento gastronômico, conhecido pelas principais cidades do Brasil, contará com pelo menos 6 food trucks, chefes preparando diversos pratos. Foi realizada hoje mais uma edição da reunião almoço com a reitoria da Univates. Dessa vez o convidado foi o diretor da Docília Alimentos de Lajeado. Entre os temas debatidos, parcerias entre o centro universitário e a empresa.
A reunião teve participação dos integrantes da reitoria e também professores da Univates, diretores de centros. Conversa para estreitar laços entre a instituição e uma das principais indústrias do setor alimentício da região. A Docile se caracteriza por uma empresa que está sempre buscando inovação. Então, a formação de profissionais aqui, que a gente apoia também na Univates, tem sido um fator importante para a gente qualificar toda a nossa mão de obra. E também estamos buscando, agora junto com o professor Eloni, uma parceria que envolve mais o desenvolvimento tecnológico dos nossos produtos, que é uma coisa nova para a Univates, nova para a Docile, mas eu acho que vai poder colocar a Docile num patamar um pouquinho diferente das demais indústrias que estão acostumadas ou estão trabalhando com produtos de valor agregado um pouquinho mais baixo. Hoje, cerca de 15% da produção da Docile é exportada, uma boa alternativa econômica com o atual preço do dólar, mas esse número já foi maior. Anos atrás, ela representava 18% do nosso faturamento, em função vamos dizer assim, desse dólar defasado que nós tínhamos, ele caiu para 10%, e hoje estamos em 15%, conseguimos recuperar parte do mercado. Mas é um trabalho de médio e longo prazo, não é de uma hora para outra que tu volta a reconquistar o mercado, né? A gente tem um mercado bem diluído, são mais de 50 países. Em tempos de crise financeira, o empresariado precisa encontrar alternativas para manter a produção, mas parte do trabalho compete ao poder público. Questões que estão ao alcance da empresa, né, que é se tornar cada vez mais produtivo, investir em equipamentos mais modernos, mas tem coisas também que fazem parte de uma política do governo. Mas otimistas com o crescimento da Docile, com o potencial do mercado brasileiro, são 200 milhões de pessoas consumindo. E a seguir, aprender experimentando. A atividade chega à 8ª edição. Começou hoje a 8ª edição do Aprender Experimentando, oportunidade para estudantes de escolas de ensino médio aprenderem conteúdos de ciências exatas diferente do comum, ao invés do quadro, livros e fórmulas, atividades práticas e experimentos científicos ajudam no aprendizado. Parece um jogo de cartas, mas por trás da atividade tem conteúdo de matemática, importante matéria do currículo escolar. Assim como esse experimento, outros abordam conceitos da química e física, as temidas disciplinas de ciências exatas que alguns estudantes não gostam ou têm dificuldade em aprender durante o ensino médio. Eles vêm até a Univates para mexer em experimentos da área da química, física e matemática. Então, é uma oportunidade do aluno tirar aquele medo dessas 3 disciplinas que são tão temerosas na escola, porque geralmente na escola é muito por fórmula ou então também a falta de materiais. Então nós tentamos nestes momentos que os alunos venham aqui, experimentem vários experimentos de química, física e matemática e depois o professor pode na sua sala de aula continuar com os estudos em relação a esses experimentos. Mas em todos os experimentos a ideia é que o aluno mexa, que ele ponha a mão na massa, porque acho que isso que é importante, ele colocar a mão na massa para depois discutir o conteúdo matemático por trás. Em cada experimento, tem um bolsista da Univates que faz orientações para explicar o que está acontecendo. Entre eles, estudantes de graduação, mas também de ensino médio, como Franciele, que está no 2º ano e é bolsista do CNPq na Univates. 2 vezes por semana, ela vem para cá e participa de atividades voltadas às ciências exatas. Para mim é muito importante, porque além de eu estar aprendendo, eu acabo me ensinando o que eu aprendi aqui para os outros demais alunos do ensino médio. É muito divertido, porque muitas vezes eles olham para mim, por eles estar no mesma idade, mesmo ano que eu, eles acabam se surpreendendo. Eles também estão aprendendo, eles estão sendo professor por alguns momentos, eu acho que isso é importante. O Aprender Experimentando continua amanhã de manhã. Ao todo, cerca de 250 estudantes devem participar das atividades, como Lisiane, estudante do 2º ano do ensino médio, que veio de Garibaldi. É interessante, que é um jeito diferente de aprender.
O Lajadense perdeu para o Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Supercopa Gaúcha pelo placar de 1-0 no Estádio Vieirão, em Gravataí, na última segunda-feira. Agora precisa contar com a força do torcedor hoje à noite para tentar a vaga na final da competição. Desfalcado do lateral direito Igor Bozel e do volante capitão Marabá, o Lajadense terá que modificar a estrutura de jogo para encarar o Cruzeirinho. Jogadores como os volantes Matheus Santana e o goleiro Giovani também não estarão à disposição. Para passar para a final da Supercopa Gaúcha, o Lajadense precisa vencer por 2 gols de diferença ou devolver o 1-0 do jogo de ida e tentar passar pelas penalidades. A competição dá ao campeão vaga na Série D do Brasileirão de 2016. E a edição de hoje do Jornal da Univates fica por aqui. A gente te espera amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa noite.